gente, vamos continuar nosso estudo. Assim falou Zaratustra. Discurso de Zaratustra, das três metamorfoses. Nomeio-vos as três metamorfoses do espírito, como o espírito se torna um camelo, o camelo um leão, e por último o leão uma criança. Há muitas cargas pesadas para o espírito. O espírito forte, o que suporta as cargas, no qual habita o respeito, que anseia pelo pesado e pelo que é mais pesado ainda. O que é pesado? Pergunta o forte espírito que suporta cargas. E então se ajoelha como um camelo que espera ser carregado. Qual a coisa mais pesada, ó heróis? Pergunta o forte espírito que suporta cargas, para que eu possa colocá-la sobre mim e me alegrar por minha força? Não será isso humilhar si mesmo a fim de ferir o orgulho de alguém? Deixar a loucura de alguém brilhar para zombar da própria sabedoria? Ou será isso desertar da nossa causa quando é celebrada sua vitória? Subir as montanhas mais altas para tentar o tentador? Ou será isso alimentar-nos de bolotas de carvalho e da erva do conhecimento e, por causa da verdade, padecer da fome da alma? Ou será isso adoecer e dispensar o Consolador e ficar amigo dos surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será isso entrar na água suja quando ela é a água da verdade, sem renegar as rãs frias e os sapos quentes? Ou será isso amar aqueles que nos desprezam e estender nossa mão aos fantasmas que querem nos assustar? O forte espírito que suporta cargas avança, apressado por seus desertos, tendo sobre si todos os pesos mais pesados, assim como o camelo que avança carregado pelo deserto. Mas o deserto mais remoto sucede a segunda transformação, e ali o espírito se transforma em leão, quer capturar a liberdade e seu senhor em seu próprio deserto. Bom, aqui a gente já tem várias coisas para comentar, né? Mas como eu não quero sobrecarregar muito agora, eu vou só lembrar que ele usa os animais como metáfora para tentar exemplificar os tipos de personalidades do ser humano em certas situações. E quando ele fala em deserto, é um significado que nós já estamos cansados de ouvir essa metáfora, esse simbolismo em várias coisas, em vários livros. O deserto é o lugar que você pode conhecer a si mesmo, que você não tem interferência nenhuma, que você é praticamente um eremita, andando na terra árida, e você é nesse momento que você pode conhecer a si mesmo, parar, respirar e conhecer a si mesmo. Quem é realmente você? Qual é a sua verdadeira personalidade? Qual é a sua verdadeira essência como espírito ou alma, dependendo do conceito que você queira seguir. Vamos lá. Aqui ele busca seu último senhor, quer ser hostil para que esse seja seu último Deus, e para conseguir a vitória lutará contra o grande dragão. Por fim, o dragão, né? O símbolo máximo, né? Aquele que expele fogo, né? E outro simbolismo está no fogo. O que é o grande dragão que o espírito já não está mais inclinado a chamar de Senhor ou Deus? Tu deves chamar-se o grande dragão. Mas o espírito do leão diz: eu quero. Tu deves estar em teu caminho, cintilando como ouro, como um animal coberto de escamas, e que em cada escama brilha o ouro. Tu deves. Valorizes milenares brilham nessa escama. E assim fala o mais poderoso dos dragões: o valor de todas as coisas reluz em mim. Sinta essa frase.
né? Simples, mas sempre focando no interior de si mesmo, né? No simbolismo do eremita que anda no deserto. Todo valor já estava criado, e todo valor criado sou eu. Em verdade, não haverá mais o eu quero, assim fala o dragão. Meus irmãos, porque o leão é necessário ao espírito? Não é suficiente a besta de carga que renuncia e é reverente? Criar nossos valores. Mesmo o leão não é capaz disso, mas criar para si a liberdade de novas criações. Isso a força do leão pode fazer. É legal que o leão está até mesmo no simbolismo do tarô, né? Em várias mitologias, né? Como símbolo da força, daquele que vence tudo, que tudo pode, que vence seus instintos também. Mas aqui está acrescentando também um dom de criar, né? Para criar a si mesmo, já li isso? Mas vou ler de novo, né? Para criar a si mesmo a liberdade e dar um sagrado, não até mesmo ao dever, meus irmãos, precisa-se do leão. Assumir o direito de novos valores é o mais formidável dos pressupostos. Legal, está aberto ao novo, né? Para a suportação e a reverência de um espírito. Em verdade, isto é um ato de rapinagem próprio de um animal de rapina. Outrora ele amou tu que deves, como sua coisa mais sagrada. Agora deve encontrar ilusão e arbitrariedade até mesmo no mais sagrado, ainda que precise capturar a liberdade de seu amor. O leão é necessário para esta captura. Mas dizei, meus irmãos, o que a criança pode fazer que mesmo um leão não conseguiria fazer? Por que o leão predador tem ainda que se tornar criança? É muito legal, né? Parece fase de desenvolvimento, de autoconhecimento, de estados psicológicos, né? Lembra muito com o caminho do tarô. A criança é inocente e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira para si mesmo, um primeiro movimento, um sagrado sim. Sim, é preciso um sagrado sim, meus irmãos, para o jogo da criação. O Espírito quer agora a sua vontade. Aquele que se apartou do mundo quer conquistar agora o seu mundo. Nomeei-vos 3 transformações do Espírito, como o Espírito tornou-se um camelo em leão, e o leão, por fim, uma criança. Assim falou Zaratustra, e naquele momento ele vivia numa cidade chamada Vaca Malhada. Ai, gente, o que será que ele quer dizer com a vaca malhada? Será que existe esse lugar? Não é possível. Eu não conheço. Vamos continuar. O próximo texto dele está intitulado Das Cátedras da Virtude. Preconizou-se a Zaratustra que havia um homem sábio que discursava bem sobre o sono e a virtude. Ele era digno de honra e altamente recompensado por isto. E todos os jovens vinham sentar-se diante da sua cátedra. Zaratustra foi até ele e sentou-se diante de uma cátedra, de sua cátedra, entre os jovens, e assim falou o sábio: honra o sono, e ante dele o pudor. Isto é primordial, e evite aqueles que têm um sono ruim e ficam acordados durante a noite. Tô lascada. É porque a gente já sabe que o sono é bom para o corpo, né? Para recuperar as energias. E nesse momento que o cérebro começa a armazenar todo o conhecimento que teve durante o dia, né? Mas eu tô lascada, né? E eu e muitos poetas e escritores, né? Que ficam de madrugada escrevendo, estudando. Tamo lascado. Vamos lá. Cheio de pudor e até o ladrão ser confrontado com o sono. Ele sempre rouba silenciosamente durante a noite. Mas o vigia noturno não tem pudor e descaradamente carrega sua corneta.
Dormir não é uma arte menor. É preciso estar desperto o dia todo para realizá-la. 10 vezes por dia deves te superar. Isto causa um bom cansaço e a papoula para a alma. 10 vezes deve reconciliar-te contigo mesmo, para superar a amargura e reconciliado sono mau. 10 verdades deve encontrar durante o dia. Caso contrário, terás que buscá-la durante a noite com a alma ainda faminta. 10 vezes deve rir e alegrar-te durante o dia. Caso contrário, teu estômago, pai da aflição, irá perturbar-te durante a noite. Porque às vezes durante o dia a gente não tem muito tempo para parar para pensar, né? É quando tem mais tumulto, mais barulho, mas aqui ele tá dizendo coisas que nós já sabemos. A psicologia de nós hoje em dia já sabe, a física, né? Como o nosso corpo trabalha, né? Onde que eu parei? Poucos sabem, mas tem que ter todas as virtudes para dormir bem. Devo eu dar falso testemunho? Devo eu cometer adultério? Devo eu cobiçar a serva do meu próximo? Todas essas são atitudes doentes que não combinam com um bom sono. E mesmo quando alguém tem todas as virtudes, ainda há uma coisa que deve ser lembrada: colocar essas virtudes para dormir na hora certa. É bom que estas lindas mulheres não discutam entre si. Sobre ti, infeliz. Paz com Deus e com o próximo é que quer o bom sono. E paz também com o diabo do teu próximo. Caso contrário, ele virá assombrar-te à noite. Honra e obediência às autoridades, até mesmo à autoridade torta. Assim exige o bom sono. O que posso fazer se o poder gosta de andar com as pernas tortas? Aqui, sinceramente, ele é muito conformista pro meu gosto. Nessas horas que eu prefiro Schopenhauer. Eu não sou conformada assim que nem ele, não. Para mim, o melhor dos pastores é aquele que conduz sua ovelha para as verdes pastagens, pois assim é que se faz acordo com um bom sono. Não desejo muitas honrarias, nem grandes tesouros. Eles excitam a bilis. Mas é ruim dormir sem um nome honrado e um pequeno tesouro. Prefiro a companhia de poucos a uma má companhia, mas eles devem ir e vir na hora certa. Assim é que se faz acordo com um bom sono. Os pobres de espírito também me agradam bastante. Eles promovem um sono. Bem-aventurados são eles, sobretudo quando se concorda com seus pontos de vista. Então, corre o dia para o homem virtuoso. E quando a noite chega, cuido bem para não chamar o sono. Ele, o Senhor das virtudes, não gosta de ser chamado. Mas lembro-me do que fiz e pensei durante o dia. Ruminando, pergunto a mim mesmo, paciente como uma vaca. Daí o título. Quais foram as tuas 10 superações? Adorei. Das cátaras da virtude. Não, a vaca era outra, tô confundindo. O outro ele terminou, e naquele momento ele vivia numa cidade chamada Vaca Malhada. Engraçado, eu associei com isso. Será que tem alguma ligação? Ele pensou isso de caso pensado? Os subtítulos têm alguma ligação? Ou nada a ver? Comenta aí, gente. Cadê? Onde paramos? Paramos na vaca, né? Mas cadê a vaca no texto de novo? Achei. E quais foram os 10 reconciliações, as 10 verdades, os 10 risos com que meu coração ficou feliz? Com esse tipo de ponderação embalado por 40 pensamentos, sem que fosse convocado, o sono, Senhor da virtude, toma conta de mim de uma só vez. O sono dá um tapinha nos meus olhos e sinto-os pesados. O sono toca minha boca e ela permanece aberta.
Em verdade, vem a mim em passos leves, o mais querido dos ladrões, e rouba meus pensamentos. E fico de pé em silêncio, estúpido como uma cátedra. Mas não fico assim por muito tempo, e em seguida já estou deitado. Ao ouvir as palavras do sábio, Zaratustra riu em seu coração, pois para ele uma luz acabara de raiar. E assim ele falou ao seu coração: o sábio, com esses seus 40 pensamentos, me parece um doido, mas acredito que ele sabe muito bem como dormir. Feliz mesmo é quem vive próximo desse homem sábio. Tal sono é contagioso. Mesmo através de uma parede de espessura grossa, ele é contagioso. A magia habita até mesmo sua cátedra. E não foi em vão que os jovens se sentaram diante do pregador da virtude. Sua sabedoria diz que é para ficar desperto a fim de dormir bem. Na verdade, se a vida não tivesse sentido e eu tivesse que escolher um absurdo, este seria o absurdo escolhido. Ele também é crítico, que nem eu, tá vendo? Agora está claro para mim o que as pessoas procuravam acima de tudo. Quando procuravam os mestres da virtude, procuravam para si um bom sono e virtudes promovidas pela papoula. Para todos esses sábios, catedráticos, acadêmicos louvados, a sabedoria era dormir sem sonhos. Não conheciam o maior sentido para a vida. Ainda hoje, há provavelmente alguns, como esse pregador da virtude, e nem sempre tão honrados, mas seu tempo já passou, e eles não permanecerão de pé por muito mais tempo, pois estão deitados. Bem-aventurados aqueles sonolentos, porque com um breve aceno de cabeça adormecem. Assim falou Zaratustra. O próximo texto, dos ultramundanos. Houve uma vez em que Zaratustra também projetou sua fantasia para além do homem, como todos os ultramundanos. O mundo pareceu-me uma obra de Deus sofrida e torturada. Então o mundo pareceu-me um sonho e uma enunciação de Deus, fumaça colorida diante dos olhos de um divino descontente. Bem e mal, alegria e tristeza, eu e tu, parece-me a fumaça colorida diante dos olhos do Criador. O Criador queria desviar o olhar de si mesmo, e então criou o mundo. Legal essa parte, hein? O Criador queria desviar os olhos de si mesmo, então criou o mundo. Para o sofredor, um inebriante prazer é desviar os olhos para longe de seu sofrimento e esquecer-se de si mesmo. Prazer inebriante e esquecimento de si mesma, assim como uma vez pareceu-me o mundo. Este mundo, determinante imperfeito, eternamente imperfeito, a imagem eterna e imperfeita de uma contradição, um prazer inebriante para o seu Criador imperfeito. Assim, uma vez pareceu-me o mundo. Assim, uma vez eu projetei minha fantasia para além do homem, como todos os ultramundanos. Na verdade, além do homem? Oh, meus irmãos, este Deus que eu criei era obra humana, é loucura humana, como todos os deuses. Ele era humano, um pobre fragmentado de homem e de mim. Esse fantasma veio a mim, de minhas próprias cinzas e abrasamento. Esse é a verdade. Ele nunca veio a mim do além. O que aconteceu, meu irmão? Eu superei em mim mesmo o sofrimento. Elevei para as montanhas minhas próprias cinzas e inventei para mim a mais brilhante chama. E eis que então um fantasma desapareceu de mim. Então, é de novo um trabalho bem psicológico, né? De autoconhecimento e de trabalhar os seus traumas, as suas dores, né? O sofrimento e a impotência foi isso que criou todos os ultramundos.
o mais breve loucura da felicidade que só os maiores sofredores experimentam. O cansaço que deseja atingir o extremo com um simples salto, com um salto fatal. Um cansaço pobre, ignorante, sem vontade, até de querer, que criou todos os deuses e os ultramundanos. Esse cansaço é como se fosse um basta, né? Uma força incrível que te impulsiona, que é capaz também de criar. Acreditem em mim, meus irmãos, foi o corpo desesperado do corpo, que tateou com os dedos do espírito, ensandecido às últimas paredes. Acreditem em mim, meus irmãos, foi o corpo desesperado da terra, que ouviu as entranhas da existência falar com ele. E então quis que sua cabeça atravessasse as últimas paredes, e não apenas a cabeça, mas quis passar inteiro para o outro mundo. Mas esse outro mundo está bem escondido do homem, aquele mundo desumano e desumanizado, que é um celestial nada. E as entranhas da existência não falam aos homens, mas sim como o homem. Certamente é difícil demonstrar todos os seres, é difícil fazê-los falar. Mas ainda assim, dizei-me, irmãos, não é a mais estranha de todas as coisas que demonstram o melhor? Sim, este eu, com sua contradição e perplexidade, é que fala com maior retidão do seu ser. Este eu que cria, que quer e que dá a medida e o valor das coisas. E esta existência mais honesta, o eu, fala do corpo, e que ainda o corpo, mesmo quando rotulado e delirante, esvoaça com asas quebradas. Sempre honesto, o eu aprende a falar. E quanto mais aprende, mais encontra as palavras e honrarias para o corpo e a terra. Ensinou-me o meu eu um novo motivo de orgulho que ensino aos homens. Não enterre mais a cabeça na areia das coisas celestiais, mas sim, mantenha-na erguida e livre, uma cabeça terrestre que dá sentido à terra. Não fujamos da terra, não busquemos outras coisas para esquecer dos problemas da terra. Ensina aos homens uma nova vontade, escolher o caminho que o homem tem seguido cegamente e chamá-lo de bem, e não arrastar-se ao lado dele como os doentes e moribundos. Muita gente precisando ouvir isso, apesar que eu não gosto muito desse conformismo dele, né? Conformismo muito psicológico, não é muito meu estilo, não. Mas há quem goste, né? E quem acha que precisa de algo assim, então, se te faz bem, use-o. Os doentes e os moribundos eram os que desprezavam o corpo e a terra e inventaram o mundo celestial e as gotas do sangue redentor. Mas até mesmo esses venenos doces e sombrios, eles tomaram emprestado do corpo e da terra. Da própria miséria eles queriam fugir, mas as estrelas estavam também demasiado longe, então suspiraram. Oh, como seria bom se houvesse caminhos celestiais para outra existência e para a felicidade. E então inventaram seus truques e suas poções sangrentas. E esses ingratos imaginaram que tinham sido transportados para além da esfera de seus corpos e dessa terra, e a quem deviam a convulsão e o arrebatamento de tal transporte? Aos seus corpos e à terra. Zaratustra é tolerante com os doentes. Em verdade, ele não fica zangado com os modos que tem do consolo e de ingratidão, que possam vencer a doença, se tornar convalescentes e criar para si um corpo superior ao que possui.
Zaratustra também não fica com raiva do convalescente quando ele olha com ternura para sua ilusão desfeita, e à meia-noite se esgueira ao redor da sepultura do seu Deus. Mas para mim, a doença e mesmo um quadro doentio permanecem em suas lágrimas. Sempre houve um grande número de pessoas doentes que estão entre os que dizem poesia e que suspiram por Deus. Eles odeiam violentamente aqueles mais exigentes e a mais recente das virtudes que se chama a retidão. Eles olham sempre para trás, para a idade das trevas, mas de fato, a autoilusão e a fé eram outra coisa. O frenesi da razão tinha semelhança com Deus, e a dúvida era um pecado. Conheço bem essas pessoas semelhantes a Deus. Insistem para que creiamos nelas e que a dúvida seja um pecado. Também sei muito bem em que a maioria delas mais acredita. Em verdade, não é nem ultramundos e nem em lágrimas de sangue redentoras. Eles acreditam com mais fervor no corpo e que seus próprios corpos são a coisa em si. Mas para eles seus corpos são uma coisa doentia, e assim gostariam de livrar-se das suas peles. É por isso que houve os pregadores da morte e pregam eles mesmos os ultramundos. Meus irmãos, eu ouvi assim a voz do corpo saudável. Ela é a voz mais pura e mais honesta. O corpo sadio tem um discurso mais honesto e puro, perfeito e quadrado, e fala sobre o sentido da terra. Assim falou Zaratustra. É legal que ele fez a comparação da terra com o quadrado, né? E isso tem a ver também, o quadrado é o símbolo dos 4 elementos que muitos filósofos disseram que é feito o corpo humano e tudo que está aqui, né? Então, nós vamos parar aqui. No próximo vídeo a gente continua. Às vezes eu deixo de comentar alguma coisa porque esse canal não é um canal místico, é um canal de literatura, então eu pulo um pouco algumas coisas para não ofender as outras pessoas que não são adeptas desse lado, mas às vezes eu sou obrigada a falar e comentar alguma coisa. Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o que foi lido nesse vídeo, acrescenta aí, porque todos nós somos aprendizes, eu também estou aprendendo. Então, até o próximo vídeo.